Muito bem, 12h48, a gente abre o JL de hoje com uma entrevista com a deputada federal mais votada da região, a jornalista Rosana Vale. Oi, tudo bom? vai, como vai, deputada? Seja muito bem-vindo ao Jornal Litoral, edição dessa segunda-feira. Deputada, vamos bater um papo aqui a respeito do seu trabalho lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. E eu vou abrir, então, nosso bate-papo, nossa entrevista, falando a respeito da descriminalização das drogas, né? Você fez um pronunciamento lá no Parlamento, falou de algumas propostas, inclusive falou da atuação da polícia aí durante a operação da Polícia Civil, da Polícia Militar aqui no Guarujá, a Operação Escudo. Gostaria que a senhora falasse a respeito desse assunto para a gente. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal Litoral. Então, eu sou contra, né, porque eu não acredito que essa mudança de entendimento, né, permitir que certas quantidades de maconha, por exemplo, possam estar com a pessoa sem que ela seja incriminada, sem que ela tenha que responder por isso, porque na nossa região é uma região muito vulnerável ao tráfico, ao uso de drogas. A gente tem só em Santos, por exemplo, cerca de 1.000 pessoas hoje que estão nas ruas da cidade, e muitas dessas pessoas são viciadas em drogas e cometem crimes. Então, eu acredito que essa atitude, por isso me posicionei contra no discurso que fiz na Câmara Federal. Eu acredito que essa mudança vai tornar, né, o uso e o tráfico de drogas ainda mais presente, que é o que a gente quer combater. Então, estamos vivendo, infelizmente, uma inversão de valores. Quando se deveria investir em prevenção e combate ao tráfico de drogas, está se permitindo esse uso, né, esse porte de certas quantidades. Quem vai vender? Ou seja, vai circular mais drogas, né, entre os nossos estudantes, na porta dos colégios, enfim. Não vamos conseguir combater o tráfico, o crime organizado com uma medida dessas. Esse caso está no Supremo, inclusive, está em julgamento, inclusive está 5-1, né, a favor. Exatamente, a gente está caminhando para essa permissão, que é lamentável, na minha opinião. Você pretende lançar uma proposta lá no Congresso para tentar mudar Nós isso? estamos fazendo uma resistência, né, mostrando para a população, para os brasileiros, que somos contra. Se vier a votação, que há um entendimento do STF, então eu acredito que isso tem que ser partido legislativo, ou seja, tem que ser projeto para a gente, os 513 deputados poderem votar. Perfeito. Agora, voltando ao assunto aqui baixado, eu sei que o assunto de criminalização, de descriminalização é um tema nacional, vamos falar um pouquinho do tema aqui na Baixada, sobre macrodrenagem aqui para a Baixada. Como é que está esse projeto? Você tem alguns projetos, no caso, né? Como é que está esse assunto? Está avançando, está parado? Como é que anda isso aí? Então, desde o começo do meu mandato, eu tenho lutado pela integração dos municípios da Baixada Santista. Não dá para a gente resolver problemas, por exemplo, de enchentes na nossa região, se não for uma solução metropolitana. A água sempre vai encontrar um caminho. Então, eu vejo esses movimentos dos prefeitos de forma individual, resolveu uma comporta para tirar a água da determinada região, só que a água vai para outra. Foi o exemplo do caso na área noroeste, ali na divisa de Santo São Vicente? Foi o que aconteceu na zona noroeste, por exemplo, que a água foi para o Rio dos Bugres em São Vicente, saiu de um lado e foi para outro. Então, eu tenho pedido ao Condesb, desde 2019, levei os prefeitos da Baixada Santista na época para conversar com o Ministério do Desenvolvimento Regional, foi pedido um plano metropolitano de macrodrenagem da nossa região. Para minha surpresa, no Condesb esse plano nunca existiu. Então, desde então eu tenho trabalhado por isso e agora fiquei contente com a decisão que foi tomada pelo presidente do Condesb atual, que é o Márcio Cabeça, que é o prefeito de Mongaguá, de estabelecer esse projeto de macrodrenagem da Baixada Santista como prioridade. Ou seja, não adianta a gente tentar buscar recursos se não tem um projeto. Eu fui para o Japão recentemente, conheci o mais amplo, né, o que há de mais moderno no mundo em contenção de enchentes ali na Bacia de Tóquio. A gente pode adaptar essa realidade, né, para cá, para a nossa região, mas a gente precisa, né, ter noção do quanto vai ser gasto, do que precisa ser feito em cada cidade para a gente resolver de forma definitiva os problemas das enchentes que trazem tantos prejuízos para a nossa população, traz tanta tristeza para o nosso povo. Agora vamos falar sobre o Porto. Quais são os principais desafios que você identifica para garantir o crescimento e modernização deste
importante ponto aqui para a Baixada, né? Afinal de contas, também é o porto da América Latina. Aqui. Então, o porto precisa continuar se desenvolvendo, o porto precisa continuar competitivo, os acessos precisam ser melhorados. Os problemas são históricos, a gente sabe, falta de área para estacionamento, enfim, a nossa movimentação de cargas precisa ter uma logística melhor, acesso às ferrovias, e isso é independentemente desse processo de privatiza ou não privatiza. A gente sabe que houve uma mudança de entendimento do governo federal, o governo anterior estava caminhando no processo de desestatização com a previsão do leilão da autoridade portuária, investimento desse leilão na região, um dos investimentos como contrapartida era a ligação seca entre Santos e Guarujá e muitos outros, né, investimentos no trabalho, geração de 60 mil empregos para a nossa região, enfim. Tudo isso eu lamento, né, que ficou parado. Então a senhora é contra então, esse posicionamento do atual governo? Sim, mas eu sou a favor do porto. Então, tudo que for feito para a melhoria dos acessos, para a melhoria da competitividade do nosso porto, eu sou a favor. Certo. Então, eu estou lutando porque a pauta do porto, ela permanece, independentemente da mudança de ideologia. Não se quer privatizar, ok, é uma decisão de governo, mas precisa continuar tendo investimento. Agora, de onde vão vir esses recursos é que é a grande questão. Agora, deputada, falando de aeroporto, vamos para o aeroporto. É o caso do aeroporto Guarujá, uma bandeira que a senhora carrega desde o último mandato. Como está a situação? Parece que demora tanto, né? Por que tanta demora para isso? É muito difícil, é um trabalho que tem que vencer uma burocracia terrível, que eu consegui o mais difícil lá em 2020, que foi o dinheiro para colocar essa primeira fase do aeroporto na prática. Primeiro nós conseguimos, ali em 2019, eu sabia que o aeroporto era uma das grandes reivindicações da nossa região, uma região como a nossa, é importante, do lado, né, tem o Polo Industrial de Cubatão, tem o porto, está próximo a São Paulo, precisa de um aeroporto. Então, eu consegui que o Ministério da Infraestrutura, na época, com hoje o governador Tarcísio, desse a autorização para que pudesse ser implantado um aeroporto naquela pista, que é uma pista militar. Sim. Depois disso, nós fomos em busca dos recursos, consegui os recursos para a implantação dessa primeira fase. Aí foi preciso vencer uma burocracia, que foram as licenças ambientais. A CETESB fez algumas vistorias ali, na época o projeto parou por conta das capivaras que foram vistas na pista, precisava ser construído um túnel, segundo laudos aí apontados pela CETESB, enfim. No final do ano passado, nós conseguimos destravar essa parte burocrática, que foi muitas vezes, a gente sabe, usado politicamente também, mas conseguimos destravar e houve a autorização para que a obra pudesse ser iniciada. O ministro dos Portos e Aeroportos, quando assumiu, que é da nossa região, Márcio França, também aportou junto a esse projeto mais recursos federais, mas por enquanto a gente ainda está falando, né, de papel, papel voando, não o trabalho efetivo. Eu estou acompanhando, eu sei que muitos políticos começaram a abraçar essa causa, que já vem sido trabalhada por mim lá atrás, porque se agora pode ser feita a obra, foi porque eu trabalhei muito junto com a minha equipe lá atrás para conseguir avançar e chegar nesse ponto. Agora a gente vai acompanhar essa licitação, porque eu espero, né, participar desse primeiro voo aí, ver os aviões da aviação civil pousando e decolando. Sobre a reforma tributária, a senhora votou contra, não foi isso? Por quê, deputada? Eu votei contra nesse primeiro momento, porque a reforma não foi discutida do jeito que ela foi apresentada. Foi uma afronta o que fizeram com os deputados, apresentaram o texto da reforma, mais de 100 páginas ali, 15 minutos antes. Tinha muito jabuti, que é o que a gente fala quando coloca uma coisa estranha para ver se passa, sabe? Estranha a matéria. E agora a reforma está no Senado. Quero ver se ela vai ser fatiada, se ela vai ser interpretada do jeito que ela deve ser. Por quê? Eu quero votar uma reforma, a gente não discute que uma reforma tributária é necessária. Nós vivemos num manicômio jurídico, a população paga muito imposto, não sabe por que paga tanto imposto assim. Então, uma reforma tem que ser para simplificar e para reduzir os impostos. E não ficou claro no texto que foi apresentado que a população vai pagar menos imposto. Por que não ficou claro? Porque não estava sequer a alíquota do novo imposto criado, qual vai ser. Então, eu não vou colocar o meu voto, eu voto sempre com a minha consciência,
Estou do lado da oposição, mas uma oposição propositiva. Quando eu acreditar que o que está sendo votado é bom para o país, vai ter meu voto. Porque eu quero que o país ande para frente. Não sou presa a questões e ideologias radicais. Eu quero melhor para a minha população da minha região, para a população do Brasil. Então agora eu vou aguardar, porque a reforma vai ser lá analisada no Senado e volta para a Câmara dos Deputados. Se ela estiver boa, se eu acreditar que realmente vai reduzir imposto para a população e não aumentar, aí eu voto a favor. Deputado, nosso tempo está acabando, eu vou emendar uma pergunta em duas. Fala um pouquinho sobre o seu trabalho à frente do PL Mulher aqui em São Paulo e a respeito da eleição do ano que vem. Tem ventilado o nome da senhora como candidata a prefeita aqui na cidade de Santos. Inclusive, algumas pesquisas apontam você como primeiro lugar na pesquisa. Poderia falar sobre os assuntos? Então, eu estou muito feliz porque é o reconhecimento da população ao meu trabalho. Eu fui reeleita com mais do que o dobro dos votos, ou seja, a população está vendo o quanto eu estou me dedicando e honrando a confiança que eu recebi do eleitor. Então, esse assunto, é lógico, eu sou um nome forte do partido para concorrer às eleições, mas eu gosto de ser deputada, estou focada no meu mandato de deputada federal, sei que eu tenho muito para fazer aqui pela região, olhar pela região, macrodrenagem é só um exemplo, eu quero unir a região da Baixada Santista, eu sou a deputada da Baixada Santista e também do Vale do Ribeira. No PL Mulher também estou muito contente, estamos fazendo todo um movimento para atrair as mulheres para a política. A mulher precisa participar da política, sim. A mulher tem muito para contribuir com a boa política. A mulher é determinada, a mulher é cuidadora, tem qualidades que são essenciais na política que a gente entende como a política correta. De você chegar até a ponta, a população mudar. A política só tem sentido quando a gente consegue mudar a vida das pessoas para melhor. Então é isso que eu faço desde 2019, quando eu fui eleita pela população. Perfeito. Deputada, nosso tempo é curto. Obrigada, Agradeço demais Thiago, a sua participação aqui no Jornal Eleitoral, também. tá certo? Muito Obrigada, obrigado, viu? boa tarde. Boa tarde.